Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre a equação do primeiro grau. Antes de começar a nossa aula, eu quero pedir aqui a Deus que nos abençoe, nos capacite, Me incapacite para transmitir essa aula, uma graça necessária, e capacite vocês para aprender com facilidade o conteúdo dessa aula, ok? Então vamos lá. Nesta aula iremos aprender como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita, utilizando no desenvolvimento as operações inversas. Então vamos aí para a nossa aula. Resolução de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. A palavra incógnita se refere às letras que aparecem na equação. Tá? Quando se fala de solução de uma equação do primeiro grau, está se falando dos valores que se obtêm para essas letras, que são as incógnitas, que torna a igualdade uma sentença verdadeira. Ok? Então vamos lá. Vamos para o enunciado. Sendo U igual a Z, determina o conjunto verdade das equações. Olha, esse U representa o conjunto universo. E esse Z representa o conjunto dos números inteiros. Portanto, você está vendo aqui que o conjunto universo é igual ao conjunto dos números inteiros. O que é esse conjunto universo? É o conjunto de onde nós iremos retirar o conjunto verdade. Isso quer dizer o quê? Que fará parte do conjunto verdade os valores que nós obtivermos para as letras que são as incógnitas, que sejam pertencentes ao conjunto dos números inteiros. Ok? Repetindo, fará parte do conjunto verdade os valores que nós obtivermos para as letras que fazem parte do conjunto dos números inteiros, ou seja, que pertence ao conjunto dos números inteiros. Qualquer outro valor que nós obtivermos para essas letras, que são as incógnitas, que não faça parte do conjunto dos números inteiros, isso quer dizer que o conjunto verdade será representado por conjunto vazio. Tá certo? Então vamos aí para as equações. Mas antes de vermos as equações, vamos ver aí a representação do conjunto dos números inteiros, que está indicando aqui o conjunto universo. Que o conjunto universo está sendo indicado pelo conjunto dos números inteiros. Fará parte do conjunto dos números inteiros esses tipos de números que você vê aí. O conjunto dos números inteiros, tanto ele é infinito para a esquerda no sentido negativo, quanto ele é infinito para a direita no sentido positivo. Nós temos aqui o zero, que nem é positivo nem é negativo, é a origem. À direita dele ficam os números inteiros positivos e à sua esquerda ficam os números inteiros negativos. Tá certo? Agora vamos ver as equações. Olha só, temos três equações aí. Precisamos, nessas três equações, descobrir o valor de x. Para descobrirmos o valor de x, nas três equações, eu vou precisar isolar o que tem x no primeiro membro e tudo que não tem x eu vou isolar no segundo membro. Quando eu falar de primeiro membro, estou me referindo a tudo que vem antes da igualdade. Quando eu falar em segundo membro, estou me referindo a tudo que vem após a igualdade. Vamos ver aí a letra A. 3x ele está no primeiro membro. Tá? Ele vem antes da igualdade. Menos 45 e menos 2x estão no segundo membro porque estão após a igualdade. Como eu quero o valor de x, vou pegar esse menos 2 que está no segundo membro e vou trazer para o primeiro membro. Lembrando que todas as vezes que você transferir um termo de um membro para o outro, ele vai com a operação inversa. Se está subtraindo, que é o caso aqui do 2x, ele vai somando. Portanto, você vai ter 3x somado com 2x no primeiro membro, igual a menos 45, que permanece no segundo membro por não possuir x. Ok? Vamos efetuar a operação que está no primeiro membro. Vamos somar aí 3x com 2x. Veja que neste caso aqui vai envolver soma algébrica. Na soma algébrica, sinais iguais somam e mantêm seu sinal, e sinais diferentes subtraem dá-se o sinal do termo de maior valor absoluto. Ambos são positivos, então quando eu somar, o resultado permanece positivo. Somando vai dar mais 5x igual a menos 45. Observa agora que não existe nenhum sinal que separe o 5 do x. Todas as vezes que você tiver números e letras juntos, e se não houver sinal que os separe, a operação indicada é sempre de multiplicação. Neste caso, o 5 está multiplicando o x. Como eu quero o valor do x, esse 5 que multiplica vai ter que passar para o segundo membro com a operação inversa. Ele está somando, ele passa dividindo. Perdão, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá certo? Então você terá que x vai ser igual a menos 45 dividido por 5.
Observe, o 5 ele está positivo, ele não mudou de sinal, ele continuou mais 5. Ele muda de operação, por isso que todas as vezes que você estiver transferindo um termo de um membro para o outro, tem que lembrar que ele muda de operação e não de sinal. Porque senão você vai cometer erros quando a operação indicada é de multiplicação e você vai ter que transferir o termo de um membro para o outro, aí você vai mudar de sinal. Se ele está positivo, aí você vai botar negativo. Se tiver negativo, você vai colocar positivo, você vai errar. Então, lembre-se, muda de operação. Cada operação vai ter um sinal que vai identificar que tipo de operação é aquela, tá certo? Se mudou de operação, vai ter que mudar de sinal que vai indicar a nova operação que ele vai exercer no membro em que ele vai ser transferido, tá certo? Então, vamos lá. Você vai dividir aqui, ó, menos 45, tá? Por mais 5. Não esqueça que tanto na divisão como na multiplicação, efetua-se as operações com os sinais menos com mais com mais, menos com menos, tá certo? Então, neste caso aqui, eu vou fazer o menos do 45 com mais do 5. Menos com mais, sinais diferentes, tanto na divisão como na multiplicação, sempre vai dar sinal negativo. Na divisão entre dois números de sinais diferentes, sempre vai dar negativo. Então, no caso aqui, 45 dividido por 5 vai dar 9, então vai dar menos 9. Vamos verificar se esse valor que nós obtivemos para x, que é o menos 9, faz parte ou não do conjunto dos números inteiros. Menos 9 ele é um número inteiro. Isso quer dizer que, se menos 9 é inteiro, ele vai fazer parte do conjunto verdade. Eu vou representar o conjunto verdade utilizando a letra V. Então, V vai ser igual. Como se trata de um conjunto, a sua representação tem que ser por meio de chaves, neste caso. Então, você vai abrir chaves e vai trazer o menos 9 para dentro do conjunto fecha-chave. Ok? Vamos para a letra B. Observe agora que você tem parênteses. E antes de cada parênteses, você tem números que estão fora. Observe que o 6 aqui, que está fora do parênteses, não existe nenhum sinal que separe o 6 do parênteses. Então, a operação indicada é de multiplicação. Se a operação indicada entre o 6 e o parênteses é de multiplicação, para poder eliminarmos esse parênteses, vamos precisar aplicar a propriedade distributiva. Isso quer dizer o quê? Que o 6 que está fora multiplicará os dois termos que estão dentro do parênteses. Observe que 6 é positivo e os dois termos que estão dentro do parênteses também são positivos. Portanto, a multiplicação entre eles me levará a resultados também positivos. Neste caso, eu não vou me preocupar inicialmente com a operação com os sinais, já que todos são positivos. 6 vezes x vai dar 6x, mais 6 vezes 3 vai dar 18, ok? Agora aqui, ó, no segundo parênteses, você tem menos 2, que vai multiplicar o x e depois multiplicará o menos 5. Tenha cuidado agora que o 2 tem sinal negativo, aqui eu tenho que atentar para a operação com os sinais. O menos do 2 com mais do x vai dar menos. Aí 2 vezes x, você terá aí 2x. Vamos pegar agora o menos 2 vezes menos 5. O menos do 2 com menos do 5 vai dar mais. Aí 2 vezes 5 vai dar 10, igual a 20. Olha, eu tenho o hábito sempre de reduzir os termos semelhantes que eu tenho nos dois membros. Depois que reduz os termos semelhantes, aí eu separo o que tem x e o que não tem x. Mas se você quiser logo fazer essa separação, deixar o que tem x no primeiro membro e passar logo o que não possui x para o segundo, fica a seu critério. Eu prefiro resolver as operações logo antes de fazer isso. Veja aqui, no caso, 6x é semelhante a 2x, a menos 2x. Aí eu já vou resolver a operação entre eles, tá? O 6 ele é positivo e o 2 é negativo. Tem sinais diferentes. Lembrando que na soma algébrica, sinais diferentes subtrai e dá-se o sinal do termo de maior valor absoluto na resposta. Como o 6 aqui é o termo de maior valor absoluto, quando eu subtrair 6 por 2, vai dar 4. A resposta continuará positiva, tá? Permanecerá com o sinal do 6. Então vai dar mais 4x. Veja agora que eu tenho mais 18 e mais 10. Eles não possuem x, portanto são semelhantes porque não tem a incógnita. Vou resolver a operação entre eles. Observe que ambos têm sinais positivos. O 18 é positivo e o 10 também é positivo. Sinais iguais na soma algébrica, soma e mantém-se o mesmo sinal. Somando o 18 com 10, dá mais 28, tá certo? Igual a 20. Agora sim, eu vou separar o que tem x do que não tem x. O 4x permanecerá no primeiro membro. Mas esse 28 aqui, ó,
ele vai para o segundo membro, já que ele não possui x. Ele está somando, então ele vai passar para o segundo membro, subtraindo 20. Logo, você terá 4x igual a 20 menos 28. Ok? Vamos repetir aí o 4x igual, vamos efetuar a operação do 20 com o 28. Sinais diferentes na soma algébrica, subtrai da sinal do termo de maior valor absoluto. Como o termo de maior valor absoluto é o 28, quando eu subtrair 28 por 20, vai dar 8 e o sinal dele prevalecerá. Portanto, vai ser menos 8. Ok? Queremos o valor de x. Portanto, esse 4 que está multiplicando o x, ele vai passar para o segundo membro, dividindo o menos 8. Logo, você terá x igual a menos 8 dividido por 4. Certo? Vamos repetir x igual. Efetuaremos a operação entre eles. Vou dividir menos 8 por 4. Sinais diferentes subtrai e dá-se o sinal do maior. Não é isso. Isso você faz quando você está efetuando soma algébrica. Mas na divisão e na subtração, você vai ter que operar da seguinte maneira. Menos com menos, mais com mais, tá? Menos com mais. Na divisão e na multiplicação, entre dois números de sinais iguais, a resposta vai dar sempre positiva. Mas na divisão e na multiplicação, entre dois números de sinais diferentes, sempre vai dar negativo. Então, o menos do 8 com mais do 4 dá menos. Quando você subtrair 8 por 4, vai dar 2. Então, você vai ter aí menos 2. Ok? Agora, vamos ver se esse menos 2 fará ou não parte do conjunto verdade. Para que esse menos 2, que é o valor que nós obtivemos para x, faça parte do conjunto verdade, é necessário que ele esteja dentro do conjunto dos números inteiros. E você está vendo aqui que ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Logo, vai fazer parte do conjunto verdade. Vamos repetir aqui o V de conjunto verdade, abre chaves e coloca o menos 2 entre chaves. Ok? Vamos agora para a letra C. Para eliminarmos esse parênteses, vamos aplicar a propriedade distributiva. O 2 que está fora multiplicará os dois termos que estão dentro do parênteses, que no caso aqui é o x e o menos 1. 2 vezes x, não esqueça de fazer a operação com os sinais. 1 mais do 2 com mais do x vai dar mais. 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes menos 1, 1 mais do 2 com menos do 1 dá menos. 2 vezes 1, 2. Lembrando que todas as vezes que um termo não possui sinal, ele é sempre positivo. No caso aqui o 2 não possui sinal, por isso que ele é positivo. Agora vamos repetir aqui o menos 1 igual a 8. Ok? Observe que no primeiro membro só existe um termo que possui x. Então vou repetir o 2x. Agora no primeiro membro você tem dois termos que não possuem x, que no caso aí é o menos 2 e o menos 1. Eu já vou resolver a operação entre eles dois. Na soma algébrica, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Somando menos 1 com menos 2, você terá aí menos 3, certo? Igual a 8. Agora nós vamos deixar o que tem x no primeiro membro e vamos passar o que não possui x para o segundo membro. No caso aí vamos deixar 2x no primeiro e vamos pegar o menos 3 e vamos passar para o segundo membro. Ele vai com a operação inversa. Ele está subtraindo, ele vai passar somando. Logo você terá 2x igual a 8 mais 3, certo? Vamos repetir aí o 2x igual, somaremos o 8 com 3, já que tem sinais iguais e ambos são positivos, a resposta será positiva e será mais 11. Eu quero o valor do x. Neste caso, esse 2 que multiplica o x passará para o segundo membro, dividindo o 11. Logo você terá x igual a 11 dividido por 2, certo? X vai ser igual. Vamos efetuar a divisão de 11 por 2. Dividindo 11 por 2, você verá que o resultado não vai dar um número inteiro, vai dar um número quebrado, um número decimal. A metade de 11 é 5,5. Portanto, x vai ser igual a 5,5. Veja, já que x vai ser igual a 5,5, o conjunto verdade vai ser 5,5 ou vai ser conjunto vazio? Seria 5,5 o conjunto verdade se 5,5 pertencesse ao conjunto dos números inteiros. Mas no conjunto dos números inteiros não existem números decimais. Portanto, o valor de x, que é 5,5, não fará parte do conjunto verdade. Portanto, o conjunto verdade será conjunto vazio, ou seja, ficará a chave sem nenhum elemento dentro. Como também você pode representar o conjunto vazio desse modo, com um círculo
com um cortezinho na diagonal. Tá certo? São duas maneiras de representar o conjunto vazio. Cuidado para não colocar essa representação dentro da chave. Aí você já erra. Então, x vai ser igual a 5,5. 5,5 por não ser número inteiro, por isso ele não fará parte do conjunto verdade. Por isso o conjunto verdade é vazio. Ok, pessoal? Com isso eu encerro mais uma aula. E aqui eu quero pedir a Deus que continue abençoando todos vocês. E se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima aula. Até mais, pessoal. Se você assistiu essa aula até o fim, gostou, tá? Deixe seu like, compartilhe essa aula com outras pessoas, faça seus comentários, me ajude a fazer com que esse canal possa crescer, no nome de Jesus, tá bom? Até mais.